Então, pessoal, retomando, nós estamos tentando nos aproximar o máximo possível enquanto fatores cognitivos, epistemológicos e culturais da visão de mundo dos antigos gregos, né? Tanto do período arcaico quanto do período clássico. Lembrando que a maior parte desses esquemas, dessas estruturas que eu estou passando para vocês, vocês não vão achar na bibliografia especificamente assim, porque elas são sínteses de várias leituras, desde o período homérico até o período clássico. Mas a gente afirma que esse seria o pano de fundo cultural, religioso e epistemológico do homem antigo. Um grande fator importante a gente comentou, mas a gente comentou no último momento, mas a gente vai ter que retornar a ele porque ele é muito, muito importante mesmo. É um divisor de águas, que é a questão do eu, da interioridade e da subjetividade enquanto fatores geradores de interesse e mobilização para o conhecimento. Por enquanto, nós estamos tentando reconstruir o quadro geral do que a maioria dos gregos e dos homens antigos das outras sociedades, com pequenas variações, avaliavam como sendo a realidade. Nós vimos então como era a questão da relação entre cosmos e physis. Nós vimos que tudo é vivo, tudo tem vida, nada é uma coisa natural como desprovida de uma alma ou de um ser, não digo sobrenatural, mas eu digo um ser supernatural, ou seja, uma divindade. Nós vimos então a classificação de como aconteciam os fenômenos numa visão mito-poética, que vem das cosmogonias, das teogonias e também do processo inicial de cosmologia, ou seja, as tentativas iniciais de explicação racional sobre a estrutura do mundo, seus materiais e como eles se organizam, como eles funcionam. E aí a gente começa a perceber que o pensamento filosófico ele inicia com uma reflexão física, sobre a realidade cósmica, sobre o que é a casa onde vivemos, qual é o material que faz a casa em que vivemos e como que ela se relaciona com toda a sua dinâmica. Isso é filosofia inicial. A filosofia começa com esse pensamento. E nós dissemos na última aula que a physis ela é englobada no cosmos. Para a gente pensar o cosmos, ou seja, a totalidade harmônica de tudo que existe, a gente tem que saber como que ele opera. E ele opera de maneira circular, degenerativa, auto-iniciante e com a característica de sempiternidade, ou seja, para os homens indo-europeus, para os gregos em especial os gregos do nosso período que nós vamos estudar, o período arcaico, a representação mais propícia do tempo, e aí eu posso dizer também, com as contribuições de Mondolfo Rodolfo, o espaço, é a Ouroboros, que é uma palavra que significa uma serpente, um lagarto que morde o próprio rabo, que é uma representação indo-europeia, na verdade indo-ariana, que é uma cobra, que o tempo e o espaço seriam um círculo, ou mais propriamente, se você preferir, um anel, em que existe um processo onde a perfeição da vida e a harmonia da vida é quase divina, pouco se diferenciando dos deuses, e que de maneira degenerativa vai sendo modificado até chegar à desorganização inicial, que eles chamam de caos, e de novo se reestrutura. Então, no mundo indo-europeu, no mundo indo-ariano e no mundo grego, não existe a ideia de criação ex nihilo, como no mundo judaico, cristão e muçulmano. Não existe um Deus que não tenha existido de toda a eternidade. E lembrando que esses deuses, simultaneamente, são forças da natureza,
logo eles são sempiternos. Então o mundo, o cosmos e a physis sempre existiram, porém com ciclos regulares de alta qualidade, degenerando até a total desorganização. Nós veremos isso muito especificadamente na obra A Teogonia, de Hesíodo. Tá? Existe versão portuguesa gratuita em PDF. Aonde ele desenvolve o chamado mito das idades, aonde ele estabelece uma relação entre metais e a qualidade do estilo de vida de homens e deuses, ou seja, a totalidade do cosmos, nesse período. Ele inicia com a idade do ouro, aonde não existe mentira, doença, guerra, falsidade, aonde o homem não precisa trabalhar nem se esforçar para ter uma existência semelhante a um deus. Logo em seguida nós temos a idade da prata, aonde os homens, eles demoram quase 100 anos para, depois que nascem, 100 anos junto das suas mães, segundo o mito, para virarem adultos, e ao virarem adultos são dedicados à desmedida, ao desequilíbrio, à híbris, à impetuosidade. Então é um mundo do conflito, onde uns e outros se matam. Ao morrerem, esses homens vão para o Hades e viram almas esquecidas. Em seguida, essa idade, o cosmos, degenera e vai para a idade do bronze, onde esses homens, semelhantes aos homens da idade da prata, se dedicam exclusivamente à guerra, à mentira, à trapaça, ao conflito. E suas almas também, ao morrerem, vão para o Hades e ficam esquecidas. Em seguida, o cosmos se degenera para a idade dos heróis, aonde nós temos guerreiros semelhantes aos guerreiros de prata e guerreiros que se dedicam, de bronze. E em seguida nós temos guerreiros que se dedicam ao equilíbrio, à justiça, à harmonia. Aqui, ao morrerem, esses que se dedicam à híbris, à desmedida, ao desequilíbrio, são esquecidos também no Hades. Enquanto os heróis que são dedicados ao equilíbrio, à harmonia, à sofrosine, eles ganham a Ilha dos Bem-aventurados e vão viver junto com os deuses. Então é uma espécie de santificação, de beatificação. E finalmente, decorrente da degeneração cósmica, entra-se na chamada Idade do Ferro, aonde Hesíodo se reconhece como um morador da Idade do Ferro, aonde existem pessoas que podem aderir à desmedida, ao desequilíbrio, à injustiça e, por consequência, à violência, ou aderirem à sofrosine, ao equilíbrio, à harmonia e, em consequência, à justiça, e terem uma vida agradável através do trabalho. Faltou aqui um item, que finalmente o processo normalmente tende ao pior, e ao caos o cosmos retorna, não deixando de existir, mas se dissolvendo enquanto a sua estruturação. E que estruturação é essa? A estruturação física, ou seja, a physis. Então o que está em jogo, o que está em degeneração, o que está em processo de mudança no cosmos, para os pré-socráticos, para os gregos antigos, era a physis. O cosmos muda determinando as condições de existencialidade da physis. Physis, palavra grega que vai dar origem à nossa física, que significa, na tradução, natureza. Nós falamos na última aula que uma das diferenças fundamentais das visões de natureza que nós temos hoje para a natureza que os gregos e os antigos, os romanos também tinham, é a visão do ser humano enquanto posição hierárquica na natureza. Para o mundo judaico, cristão e muçulmano, o homem ele não faz parte da natureza. Ele só faz parte da natureza na medida em que ele é criação de Jeová, de Deus ou de Allah, para ser a coroa da criação. Ele tem uma alma imortal que deve na vida, seguindo as regras de Deus, se santificar para, no mundo dos mortos, no reino de Deus, alcançar a posição de satisfação e integração com a divindade. No mundo grego isso não existe.
no mundo grego, no mundo antigo, no mundo mediterrâneo como um todo, essa estruturação da natureza é relativamente padrão, mudando apenas algumas palavras e algumas pequenas adequações conceituais. Mas, de maneira geral, o reino dos homens, ou melhor, o reino da natureza, ela é dividida em reinos. Os 5 são os principais, que são, como na nossa ciência atual, os minerais, com todas as suas infinitas variáveis, todos eles com almas. Já vamos voltar a isso. Os vegetais, todos eles com almas. Os animais, dentre os animais, o bicho, homem, que segundo os gregos se diferenciariam em aqueles que falam grego em seus dialetos, vivem como gregos e acreditam nas crenças gregas, e aqueles que não falam grego, não vivem como grego e não acreditam nas crenças gregas, chamados de bárbaros. Para os helênicos, a única dimensão de humanidade digna de se tornar semelhante a um deus é ser grego. Homem, cidadão e livre. O resto é tudo bicho que, se não tá, pode e deve ser escravizado. Por isso que uma das instituições produtivas principais do mundo antigo é a escravidão. A desculpa para a escravidão, inclusive adaptada pelo catolicismo para a libertação das almas dos indígenas e dos africanos, por aquele movimento contra o Islã, no início do século XIV e XV, vai ser a mesma desculpa, porque temos que salvar a alma da perdição do Islã ou do paganismo. Então, para isso, escravizava indígena e africano, né? Fora isso, nós temos ainda na natureza a dimensão dos deuses olímpicos, que na teogonia de Hesíodo são deuses de terceira geração. Os deuses de primeira geração são os deuses cósmicos, do tipo escuridão, luz, dia, treva absoluta, Tártaro, Hades, Gaia, Urano. Então é interessante a gente observar que na concepção de física deles, os deuses foram engendrados, ou seja, surgiram, seja por reprodução sexual dos deuses de primeira e segunda geração, ou por reprodução assexuada, tá, do próprio Deus. Por exemplo, Gaia gerou vários deuses de si própria, vários titãs. São forças da natureza que vão possibilitar uma manifestação de divindades mais relacionadas à justiça, à sofrosine, ao equilíbrio. Os deuses olímpicos, por mais que eles sejam exagerados em algumas coisas e muito semelhantes aos homens, olha que interessante isso, semelhantes aos homens, daí a possibilidade da alma humana se tornar semelhante a um Deus, dependendo da sua vida. Eles são deuses de um mundo, de um cosmos organizado. É por isso que o pensamento racional, o pensamento filosófico, é relacionado ao processo de organização, enquanto o pensamento mitológico, representando essas antigas divindades de primeira e segunda geração, as forças divinas da natureza, do cosmos, são representados como elementos da desmedida, né? Quando o caos se estabelece, nada fica do jeito que era, porque perde sua forma original. Mas perde uma forma original não para destruição absoluta, mas para uma reorganização numa nova configuração, segundo o mito das raças de Hesíodo. Então o que acontece, pessoal? Embora muita gente ponha entre aspas, o mundo dos mortos, representado pelo deus de segunda geração, Hades, é uma dimensão da física. Então, muita gente na faculdade, por exemplo, atribui um divisor de águas histórico a Sócrates e a Platão, usando Sócrates como personagem literário para as suas obras, porque eles estariam dividindo um trabalho de todos os pensadores e filósofos anteriores a Sócrates, que trabalhariam as forças cósmicas e a origem da natureza,
Como a natureza funciona? Isso é questão de vestibular. E Sócrates, a partir de então, começaria a explorar a alma humana e a interioridade humana. E aí viria a pergunta que não quer calar. Então, quando o Templo de Delfos, lá no Templo de Delfos, vai se tornar famoso pela ação do Sócrates, diz lá: homem, conhece-te a ti mesmo. Dentro daquilo que nós falamos anteriormente sobre a origem do eu, sobre a autoconsciência da interioridade do homem, essa frase não parece ser uma demonstração de que o que eu falei está, no mínimo, errado? Homem, conhece-te a ti mesmo. Não é quase como que um convite dizendo para a gente explorar o nosso mundo interior, o mundo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas capacidades cognitivas? Não parece? É por isso que na história da filosofia se põe Sócrates como um divisor de águas entre pré-socráticos, todos esses que nós vamos estudar, e pós-socráticos. Só que isso é um erro historiográfico. Na verdade, como eu lhe disse, só a partir do século II depois de Cristo é que, através da instituição do testamento, já no período romano, dos banquetes, no sentido do... como é que é o nome? Não é bacanal não, como é que eles chamavam? É o banquete entre amigos e o início da poesia lírica é que nós vamos ver os textos registrando o pronome pessoal de primeira pessoa, o eu. Por exemplo, nos poemas de Safo, uma poetisa filósofa ainda do período antigo. Ela vai ser a primeira a começar a tentar explorar indícios da subjetividade, da interioridade do homem. Então o que acontece? A gente observa que o Hades, ele vai ser uma dimensão da natureza aonde as almas humanas têm a sua interface natural no mundo físico. Em nenhum momento Sócrates ou Platão estarão falando específica e exclusivamente da dimensão interior do ser humano, da sua subjetividade. Mas ele está falando do homem da cidade como elementos compostos e constitutivos interativos da natureza. Professor, isso no século XV, XVI, mais ou menos? Aí é que está. Sócrates, século IV a.C. O eu só vai ser declarado e tornado popular por Descartes no século XVI e XVII. A partir daí é que vão começar uma série de literaturas, inclusive filosófica e científica, explorando as bases conscienciais das emoções e dos pensamentos humanos, da construção da realidade. Antes disso, a gente só vai ver flashes e indícios, da onde, por exemplo, essa evocação do Templo de Delfos é uma dica. Mas Sócrates, ele nunca entrou, por exemplo, na discussão dos seus diálogos sobre a estrutura ética de uma tomada de decisão sobre o que o personagem está sentindo ou deixando de sentir enquanto ele está pensando e vivendo aquilo que eles estão discutindo. Ele chega à porta da subjetividade, mas Sócrates não entra. Então, a divisão que a gente vê em filosofia, em história da filosofia, ela é equívoca. Porque, na verdade, Sócrates e Platão não estão trabalhando a dimensão da interioridade humana, mas sim a dimensão política do cosmos. No sentido do quê? A polis, ela é um espaço aberto aos deuses aos quais os homens adoram. Da onde vem a tradição católica de apresentar um santo como patrono da cidade. Você veja, Poseidon dominava os mares, Hades dominava o mundo dos mortos, Zeus o mundo acima de Urano, mas as cidades eram patronadas por aqueles deuses que os homens escolhiam para serem seus representantes. Então Atena, em Atenas, Ares, em Esparta. Então perceba que quando a gente vê as obras de Platão, por exemplo,
não são obras de psicologia, como muita gente acredita que seja. Tanto é que, na verdade, na história da psicologia, Aristóteles é que é apresentado como o pai da psicologia, como o primeiro pensador a construir uma estrutura de explicação da alma humana, no sentido mais contemporâneo, propriamente dito. Então, Platão está falando do quê? De uma das dimensões da natureza. No caso, o reino hominal e helênico. É isso que está em jogo. E aí? Você não vê isso com facilidade nos livros, tá? Isso daqui são pesquisas dos últimos 20 anos. Tá? Inclusive, esse detalhezinho aqui não é falado. Muita gente não tem acesso nem na especialização, só mestrado e doutorado. Tá? Então, o que acontece? Um elemento fundamental da física e do cosmos, nesse processo macro, né, em duas dimensões que são uma, porém, com as suas particularidades intrínsecas, é a alma humana. Por quê? Deuses e homens, segundo a gente vê no Timeu de Platão, são engendrados pelos deuses. Bom, mas estranho, né? Está lá no Timeu, literalmente. Deuses e homens são engendrados pelo Deus, e ele ainda bota Deus com letra maiúscula, o que dá muita gente a interpretar que era Jeová no cristianismo a partir do século IV. Mas ele se referia a quem? Ao cosmos, enquanto divindade. Então, deuses de terceira geração e homens foram criados de matéria semelhante. Porém, na hora de fazer o corpo humano, o éter estava acabando. Melhor, na hora de fazer o homem, diz o Timeu, né, Platão no Timeu. Estava fazendo o homem, já tinha feito todos os deuses, já tinha feito todos os animais, os deuses totalmente de éter, de matéria divina. Na hora de fazer o homem, o éter estava acabando. O que deu para fazer com o éter que sobrou? As almas humanas. Enquanto o corpo humano foi feito semelhante ao dos animais. Por isso que o homem tem um corpo mortal e sua alma imortal. Gente, isso é uma síntese da tradição que vem lá do período minoico-micênico e que é uma tradição indo-europeia de se ver o cosmos. A alma humana, ela é um motor gerador através dos movimentos cósmicos da física. Por quê? Você vai ver no livro 10 da República de Platão a descrição de como acontece a reencarnação das almas. De como a metempsicose é o elemento estrutural, e você vai ver essa explicação em todos os povos do Mediterrâneo, tá? Desde da Índia até a Islândia e o norte da África. A alma humana, ela, de acordo com a sua funcionalidade cósmica, ela tem um objetivo existencial. Esse objetivo existencial vai determinar o que eles chamam de areté, que muito mal e porcamente traduzido é excelência. O que significa essa excelência? Ser aquilo que você nasceu para ser, na sua plenitude. Não interessa o que seja. Para os antigos, o cosmos não é uma máquina, é um organismo. Mas um organismo que, como todas as coisas vivas, tem a sua finalidade, tem o seu porquê, a sua existencialidade. E essa existencialidade é dada, na visão cósmica dos antigos, através da alma humana, que dependendo do seu grau de areté, do seu grau de excelência, do cumprimento daquilo que ela nasceu para fazer, ela pode progredir ou regredir no cosmos. Quando ela cumpre o seu papel na vida, o seu papel cósmico, ela, nas próximas vidas, nascerá em formas existenciais mais complexas.
Quando ela não cumpre o seu papel na vida, ela regride para formas existenciais menos complexas e, obviamente, mais ou menos valorizadas conforme o referencial que era adotado, que era ser um homem grego, livre, cidadão e pleno de seus poderes políticos. Então, o que acontece? Segundo essas tradições, todos os seres que existem no cosmos estão na physis. E esses seres, que são almas, passam em ciclos de 10.000 anos por reencarnações sucessivas, iniciando sua existência no mundo mineral, de acordo com a sua areté, que nesse período seria mais ou menos mecânico, iria para o mundo vegetal, elaboraria as sensações no mundo vegetal, promoveria ao mundo animal em suas diversas manifestações e o desenvolvimento de inteligência, intencionalidade e emoções, até que nasceria como homens, a princípio bárbaros, e no caso deles a mulher ainda estava em uma situação pior do que o elemento masculino, então nascia como mulheres, conforme o cumprimento das suas aretés. Migrariam para reencarnações em gregas, depois gregos, e se chegassem ao máximo da sua excelência, com o reconhecimento dos seus iguais, eles alcançariam então a Ilha dos Bem-Aventurados. Só, para dar uma conta daí, sem ficar Aí sim, valeu. Obrigado. Tem que ser hoje. Essa Ilha dos Bem-Aventurados, gente, para Platão, era a Atlântida, no seu livro Timeu, tá? Ou a Atlântida. Para a maioria das religiões arcaicas e clássicas, e principalmente para as filosofias, principalmente a pitagórica, que a gente vai estudar mais para frente, a Ilha dos Bem-Aventurados é a quebra do ciclo das reencarnações sucessivas. É a retirada cósmica desta alma que para cima ou para baixo migrava em ciclos de 10.000 anos para atingir a sua divindade. Ao sair do ciclo cósmico, ela se tornava um deus. Deus, naquela época, lembrem-se sempre, deuses com letra minúscula significavam almas ou espíritos. Então, na tradição religiosa arcaica e clássica, isso vai chegar praticamente até o período cristão, já nos primeiros 400 anos, Santo Agostinho vai falar isso em suas obras, né? Nem sempre atacando, muitas vezes corroborando e fazendo pequenas adequações ao pensamento judaico-cristão. Nós vamos ver a figura dos homens se transformando em deuses hipoctônios, ou seja, abaixo da terra, responsáveis pela relação e pela condução dos homens recém-mortos para o mundo dos mortos, e em deuses epictônios, que seriam responsáveis pela relação da família viva, encarnada, com os deuses olímpicos. Então perceba que nada é de graça no pensamento físico dos antigos. Então, por exemplo, quando a gente pegar um Heráclito de Éfeso, daqui a pouco a gente vai estudar esse cara. Quando a gente pegar o pensamento de Heráclito e ele disser o seguinte: quando dormimos, estamos despertos. E quando despertos, estamos dormindo. Se você não tiver uma concepção da metempsicose e das tradições cósmicas e físicas da relação da alma humana com o resto da natureza, você não entende Heráclito de Éfeso. É impossível. Porque ele está falando do estado da alma que, quando está viva, está tomada por tantos sentidos que não consegue perceber intelectualmente a profundidade da vida e a realidade que está atrás da realidade sensorial. E quando o corpo dorme, a alma liberta tem plenitude das suas potências espirituais, pode acessar o conhecimento da realidade que está escondida atrás das sensações. Por isso que eu digo, se você não vê o cosmos grego
do jeito que eles tinham aquela percepção, você não entende os pré-socráticos. Professor, a gente começa a estudar esse sistema, como é interessante a gente analisar que a organização política, ela sempre esteve ligada às coisas espirituais, até mesmo antes do cristianismo e depois, né? Se for analisar o sentido de separar a política da religião, isso é uma coisa recente daí, né? Dos tempos modernos. Por isso que é tão difícil. Você vê aqui a nossa sessão da Câmara, tem sempre um versículo da Bíblia e a oração do Pai Nosso. É ilegal isso. Mas como a maioria da população é católica, ninguém fica chateado. Mas é ilegal. No Estado laico não se pode fazer nada disso. Nem o crucifixo pode ter na repartição pública. Então, assim, é recente. E pra gente, isso é bacana, porque então a gente desconstrói aquele discurso de que a ciência ela é um discurso desvinculado da religião. Porém, não é uma religião revelada. É isso que a gente tem que tentar elaborar na nossa percepção da física e da filosofia que nós estamos estudando. Quando Hesíodo fala dos deuses na teogonia, ele está falando de física. E vai ser em cima dessa física que a filosofia física de Tales e da escola de Mileto vai elaborar as primeiras versões racionais, ou seja, se destacando mais ou menos intensamente desta concepção física e cósmica, que em si é divina, porque quando você está andando na face de Gaia, a deusa Terra, a mãe de todos nós que nos alimenta pela bênção de Deméter, a senhora da agricultura e dos casamentos. Porque a mulher é semelhante à terra que tem que ser fecundada para que a vida se faça presente e portentosa. Percebam que não existe religião de um lado, vida prática de outra, como muitas vezes passam para a gente na faculdade. Não, eles estavam falando da água, no caso do Tales. Não, é o ar mesmo. Não, não é o ar, é um Deus, é uma divindade, é uma força cósmica, que tem a sua manifestação hierofânica, né? Ou seja, sua manifestação popular, através do ar, que a gente vê aí no furacão, no vendaval, ou que quando a gente corre, a gente sente o ar batendo no nosso rosto, que faz os navios navegarem, os aviões voarem. Para eles, não é só o ar que a gente respira, cheio de poluição ou não. É um Deus, é uma força natural, é uma força cósmica. Por isso que a aplicação do conceito de sobrenatural aos fenômenos espirituais ou religiosos não se aplica no mundo antigo. Porque os deuses são supernaturais. Porque tudo é divino. A luz é divina, a escuridão, a treva é divina. São deuses. O próprio Tártaro, ou o Hades, que na tradição cristã vai chegar como um inferno, é divino. Porque ali vivem deuses. E aí a gente começa a ver, então, toda uma visão animista, e os nossos queridos filósofos iniciais, os pensadores racionais, não serão isentos dessas influências. Eles vão tentar elaborar explicações que não recorram às relações sexuais entre deuses, ou deuses e homens. Eles vão tentar estruturar explicações que deem com maior clareza e autonomia a conta do que é o mundo ou o cosmos, do que ele é feito e como esses materiais se organizam, se estruturam ou se reeditam. Isso vai ser a virtude do pensamento filosófico. Mas a sua fonte, a sua origem, e aí Popper, no livro O Mundo de Parmênides, descreve isso com toda a propriedade. É em cima desta beleza poética, que é a origem da nossa sociedade, é que se estrutura o pensamento racional, que não é excludente do pensamento mitológico. Mas o mito, tal qual Platão a gente vê várias vezes casando razão e mito,
ele é uma das formas de expressão dessa totalidade, que é uma totalidade sempiterna, auto-iniciante, degenerativa, sim, mas ela é circular e ela volta. E no caso, para as almas humanas, a única saída é romper o ciclo das reencarnações sucessivas, não precisar mais voltar em nenhuma dessas formas e viver junto dos deuses olímpicos. Perceba, é uma dimensão da física, não é sobrenatural. Viver junto dos deuses olímpicos e não mais no Hades, que é um momento de interregno entre uma vida e outra. Você falou em visão, o quê? Animista? O que seria? Seria aquela visão tanto da infância de 2 a 6 anos, como da maioria das civilizações ou sociedades chamadas primitivas, americanas, africanas ou da Oceania, que acredita que tudo tem deuses ou almas. Então é o deus Tupã, que não é bem Deus como a gente pensa, mas é o deus Sol, a Yara, a Terra, tudo tem vida, tem existência, tem uma dimensão que ultrapassa a sua manifestação sensorial, né? Ou seja, é por isso que tudo é cheio de deuses, dirá o Tales. Tudo está pleno de deuses. De onde que ele tirou isso? Aqui, ó. Só entendendo isso você entende o Tales. Momento de reflexão. Pensa. Relativamente diferente do que a gente ouve por aí, né? Inclusive das obras que a gente estuda. Muitas das obras que vocês verão são pedacinhos disso. Isso daqui é a união de tudo que a gente está lendo aí. Tá? Nessa referência bibliográfica da nossa ementa, esse trabalho, principalmente essa visão aqui, foi construída entre 1995 e 2002 por mim aqui no Brasil, mas existem outras pessoas que fazem esse trabalho também aí fora. Consequência disso, gente, vamos entrar na dimensão do reino dos homens? Eu acho que a gente parou nisso na última aula, não foi isso? E aí vocês pediram para a gente voltar. Eu tive que dar essa aprofundada para a gente finalizar esse primeiro bloco do curso e na próxima aula a gente começar então a trabalhar especificamente com Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Sem isso, a gente não tinha como começar um curso de maneira interessante. Então nós falamos que o homem, além de ser o motor da natureza, no sentido profundo, a ponto dele poder até virar um deus e viver entre os deuses olímpicos de terceira geração, ele não vai viver com caos, ele não vai viver com Gaia, mas ele vai viver em cima de Gaia como Zeus, Hades, Ares, Hefestos, e vai ajudar os deuses. Você vai ver isso aí no mito do Fédon, onde Platão diz como as almas humanas reencarnam e como elas têm características psicológicas semelhantes a um dos deuses, a um dos 12 deuses do Olimpo. Ele até fala, ele prenuncia como o ser humano se organiza tendenciosamente de acordo com o perfil de cada deus. É bem interessante, é um estudo interessante de ser feito. Então o que acontece? A gente tem que entender como que o ser humano, e no caso os gregos, enquanto modelo, né, de perfeição dessa visão cósmica e física da natureza, como que ele se organiza. Essencialmente, o bicho-homem se organiza em família como outras espécies. E no caso, a visão mais aprofundada da família é a constituição do Estado, que, como a gente viu, vai se materializar e se tornar padrão para o mundo ocidental na estrutura da polis ou da cidade-estado. Como é que funcionava isso? Nós falamos na última aula que a estrutura básica, né, a estrutura elementar da família grega, segundo Fustel de Coulanges, no livro A Cidade Antiga, era um pai de família, este daqui, o primogênito, sempre do casal principal, ou seja, o casal fundador dessa família, ele, até os 30 anos, ele tinha que estar casado e reproduzindo, e capaz de alimentar, armar e defender a totalidade do seu grupo familiar. Que longe de ser uma família nuclear como as atuais, tipo papai, mamãe, filhinho, máximo 2, 3 filhinhos, e
quando muito avós perto, envolvia centenas de pessoas. Primeiro, sua esposa, normalmente uma estrangeira, casada, ele tinha que estar até os 30 anos. Se ele gostava de dar marcha ré no quibe ou não, ele só podia livremente até os 30 anos. Depois dos 30 anos, ele era já um crime religioso. Perceba, família era uma religião, inclusive uma das religiões da polis. Se vocês quiserem, isso aí é interessante a gente ver, nós vamos ter a religião civil na polis, tá? Estou botando aqui, ó. A gente vai ter a religião civil, a religião doméstica e os mistérios. Esses serão os 3 níveis de religiosidade que o homem grego estará submetido. Daqui a pouco a gente vai entrar no esquema. Num primeiro momento, nós estamos estudando então aqui, ó, a religião doméstica, que será a base de direito para a constituição das cidades. Já vou explicar como. Primeiro, pai de família. Ele é o responsável pela totalidade dos seres que vão estar vinculados à família. Tem que estar com esposa e tem que gerar filhos. Só que os filhos não se restringem a essa esposa. Ele pode usufruir de parentes cujos maridos da família do marido morreram, como concubinas, não são prostitutas, são parentas mantidas no âmbito do lar, que ele tem a opção de casar com membros de outras famílias, coisa que não era muito bem vista, porque mulher viúva não conseguiu manter o marido, não é bom agouro, né? Não foi suficiente para tornar ele forte para vencer os inimigos, ou torná-lo saudável. Ou ele casava com outro parente internamente, o que era, de certa forma, uma certa ofensa com o primo ou com os irmãos mais novos, porque a mulher, né, matou o outro, né, o parente era complicado. Em última instância, ele podia usufruir sexualmente dela, mantendo ela no âmbito dos parentes. Então ela se tornava irmã da esposa dele. Isso aí dependia da quantidade de pessoas que estavam disponíveis. Razão disso, mantença do dote que essa esposa trouxe quando se casou com um dos membros da família. Casar uma mulher, normalmente, é perder parte do patrimônio da família. O pai tem que mandar ou terras, gado, escravos, tecidos, que eram uma coisa muito preciosa na antiguidade, ou escravos, né? Falei já? Eu falei? Não ia falar outra coisa. Falei gado? Falei gado. Metais preciosos. Nem sempre. Sabia que o bronze, às vezes, era muito mais útil porque era um instrumento de agricultura. Depois que eles aprenderam a mexer com ferro, o ouro era assim, uma coisa especialíssima, né? Só os de alta classe tinham acesso. Então o bronze e o ferro eram mais úteis do que o ouro, por assim dizer. Então o que acontece? Além disso, todo o ser humano que não foi capaz de se manter livre, ou que já foi criado como filho de escravo, ou que foi aprisionado em saques, virava escravo. Coisa que anda e fala. Tá? Força de trabalho, equiparada ao boi. Então, boi, escravo e mulher é tudo no mesmo saco. Só que a esposa tem a diferença que ela gerencia o lar e vai ter uma função religiosa que eu já vou falar. O escravo e o boi era para ser desconjuntado para fazer o trabalho bruto e gerar riqueza para a família. Dentre essas riquezas, ele, o cara, só ele, é claro que sempre tinha alguém que dava um peguei por fora, né? Por isso eles tinham uma série de recursos que a gente vai ver no futuro. Ele podia usufruir sexualmente também dos escravos e escravas. Então, esse negócio de homossexualidade não era um problema de doença social, nem tampouco um problema de preconceito. Era apenas uma manifestação sexual comum como outra qualquer. Equivalente à prostituição, uma vez que da prostituta não se espera tirar filhos. Por isso que a mulher, ou cidadão ou cidadã que se dedicava aos ofícios do sexo, se não fosse o religioso no templo específico de Afrodite, era considerado como terra de cemitério, aonde se joga algo vivo para se deteriorar e nunca gerar nada.
É por isso que até hoje ser prostituto ou profissional do sexo é tão mal visto na nossa sociedade, porque é terra de cemitério. Dali não se espera tirar nada. Mas e se sair um filho? Eles normalmente... Bom, calma, vamos por partes. Se for do escravo, não estou dizendo do prostituto, né? Tinha prostituto naquela época, embora a cidade lutava para impedir que os cidadãos se dedicassem cidadãos e cidadãs se dedicassem à prostituição. Todos os filhos desse grupo aqui são considerados filhos legítimos e herdeiros do comando político, militar, religioso e místico do pai da família. O primeiro que nascer é o cara. Não interessa se foi da escrava. Homem. Se for homem e sobreviver até a idade do pai morrer ou ficar muito inválido, ele é que vai comandar toda a família. Não interessa se é filho de escravo. Porque o filho não é da mulher, o filho é da família do pai. Professor, mas se for filho do escravo, eles fazem tudo para eliminar, se fosse o primogênito e homem. Bom, se você considerar que ser idoso era ter 45 anos, naquela época era a média. Os homens tinham que sobreviver à fome, guerras, pestes, pirataria e animais selvagens. Imagina que não tinha detergente para lavar os pratos, era com areia. Estava sujo o prato, jogava areia, esfregava, estava polidinho, dava aquela cuspidinha. E o povo comia de novo naquele utensílio de alimentação. Você imagine que entrou uma ferpa de madeira na tua coxa, eu pegava a mesma faca que eu sangrava o porco, ia lá, cortava a tua perna, tirava a ferpa e não costurava necessariamente. Vai que você não tinha conhecimentos médicos ou alguma mulher que tivesse conhecimentos médicos e farmacêuticos. Você ia ser inserido num saco de couro cheio de gordura de animal, posto na frente do templo de Esculápio, que era o deus da medicina, e você passaria a noite lá orando para que a força divina curasse o seu ferimento. Então, a longevidade não era uma prática na antiguidade. Está entendendo a questão? Então, assim, é óbvio, é claro que a esposa ia ficar mordida da vida. A gente vê muito disso na Bíblia, né? No Velho Testamento a gente vê toda hora uma disputa do primogênito. Até o drama de uma das filhas dos patriarcas da Bíblia encherem um par de vinho de palmeira, transarem com ele para dar um neto como descendente. O que faz a gente perceber que essa divisão estrutural vem desde os vales da Índia até o norte da África e até a Islândia e Groenlândia. É uma estrutura indo-europeia. Ok? Então o que acontece? Na ausência de meninos, na Grécia não era muito comum. Em Roma era mais comum. Se adotava um escravo, de preferência que tinha algum vínculo, tipo salvou a vida do seu senhor, de alguém importante da família, era um cara muito inteligente, porque lembrem, os gregos quando foram escravizados pelos romanos viraram pedagogos, né? Viraram os professores particulares dos senhores. Uma segunda opção que era mais comum na Grécia era as filhas mais velhas, ao se casarem, estabelecer-se um contrato entre o pai de família da noiva e o pai de família do noivo e combinarem que o primeiro filho do sexo masculino que nascesse do casamento da outra família seria dado ao avô da família da jovem, da mulher, para ser o seu descendente adotado. E aí ele assumiria o comando. É claro que os irmãos dele não gostavam disso, mas fazer o quê, né? Se o menino conseguisse sobreviver, eles iam dever obediência absoluta, total. Por isso que ter muitos filhos e a mulher ser muito fértil era força militar e agrícola essencial ao sistema de produção e de existência das cidades. Os filhos dos homens, né? De preferência, que a mulher já dava um certo problema. Tinha que dar terra, né? Já dividiu o patrimônio. Não, você pode ver que a divisão sexual, que é até o nosso tema que a gente vai falar agora, a divisão sexual e funcional do homem e da mulher
ela tem implicações que chegam até os nossos dias no chamado inconsciente coletivo. Gente, além disso, nós temos ainda uma responsabilidade desse pai de família, que é o quê? A presença de pessoas que não nasceram na cidade, dentro da cidade. Todas as famílias de estrangeiros eram subordinadas política e militarmente ao pai da família, que, diante dos demais cidadãos, se apresentava como patrono da presença dessas famílias. Em todas as cidades gregas, com pequenas variáveis de detalhes sobre como a coisa acontecia, o estrangeiro só não era escravizado porque tinha uma certa utilidade. Normalmente eram pessoas dedicadas ao comércio ou à indústria de produção de instrumentos úteis e necessários, em especial para a guerra ou para a marinha. Tá? Nós vamos ver, por exemplo, nos diálogos de Platão, se eu não me engano, na própria República, o Céfalo é um industrial de espadas e escudos em Atenas. Ele é estrangeiro. Acho que é meteco que eles chamam, né? Estrangeiro. Agora eu não me lembro direito. Mas a permanência de estrangeiros na cidade grega só era permitido devido à sua utilidade ou comercial ou industrial, e os filhos e filhas desses estrangeiros estavam submetidos política, militar e religiosamente ao mando do pai de família, que é o seu patrono. Então os estrangeiros, eles não tinham tipo hotel para ficar, eles ficavam na casa de alguém. Quando você diz casa, sempre lembre, é como aqui em Assis Chateaubriand, a maioria da população que já chegou num status, pelo menos não é remediado, tem um sítio na área agrícola e uma casa na cidade. Então esse estrangeiro se alocava. Ele podia ter uma casa própria, podia, em algumas cidades, mas o que o pai de família precisasse, em recursos humanos, em gêneros ou serviços, era a tempo e a hora. Aí, detalhe, esse pai de família tem total direito de vida e de morte sobre todos esses elementos da chamada família grega. Isso chama a atenção da gente para o que a gente chama então da religião doméstica. Porque é esta religião doméstica que vai fundamentar a crença da metempsicose e todas as estruturas jurídicas que fundamentam as relações dos elementos da família e que serão utilizadas como projeção para a criação da polis. Fui rápido demais? Deu para pegar? Não? Vamos devagar. Eu estou querendo dizer o seguinte, segundo Fustel de Coulanges, nesse livro, A Cidade Antiga, muito interessante, a religião doméstica, ou seja, essa estrutura organizacional e social, onde um pai de família é fundado na família, no ramo principal, fundador da família. O usufruto sexual desses grupos de mulheres, ou homens, no caso, para lazer, para a geração de filhos como uma necessidade religiosa. E a adequação, a agregação de pessoas de outras cidades, ou seja, outras nacionalidades, inclusive bárbaros, podiam ser admitidos, não muito alegres, mas podiam, numa estrutura de produção, numa estrutura organizacional e social política, vai ser a base jurídica sobre a qual a polis vai ser organizada na antiguidade. Então, lá daquele período do século VIII, quando eu falei das invasões dóricas, quando as aldeias, que são geograficamente mais próximas, vão buscar recursos para sobrevivência no apoio do que as outras aldeias possuem, numa permuta, quem vai tomar essa liderança serão os antigos aristocratas, os antigos nobres, que na estrutura minoico-micênica seriam os lauagetas, os barões. Esses caras, eles vão pegar a estrutura de funcionamento da família, que é uma religião, para construir a ideia. Vou botar aqui meio separadinho. Família,
vão construir a ideia de genos, depois a ideia de frátria, e depois a ideia de tribo, para então constituir a cidade. Da organização social da família, famílias aparentadas que se tornaram autônomas do ramo principal da família vão se organizar em genos, que são grupos de famílias. Esses pequenos grupos de famílias vão constituir unidades aparentadas religiosamente por um totem. Por exemplo, Atena, em Atenas, a deusa Atena, que vão se formar as frátrias. O conjunto das frátrias vão se organizar em tribos. E as tribos reunidas vão se estruturar na cidade ou na polis. Tudo isso nessa organização aqui. Sempre um homem, o mais velho do casal principal, vai ser o pai da família. Se você perceber muito bem a estrutura da máfia. A Itália foi colonizada pelos gregos, né? Em grande parte. Então na Sicília, da onde virá a máfia siciliana, é a mesma estrutura. Mas ao sul do Brasil também, né? Há 60 anos atrás era essa estrutura. Então, na prática e na verdade, toda a nossa sociedade, é por isso que na Constituição Federal do Brasil vem: a família é a célula da sociedade brasileira. Todo o trabalho político e tal deve ser desenvolvido para manutenção, proteção e desenvolvimento da família. De onde que vem essa ideia? Daqui. É para vocês verem a permanência, com óbvio, várias rupturas e acréscimos, mas, em última instância, esse é o processo que vai ser a gestão do Estado. E isso tudo baseado no quê? Na divisão sexual de funções. Ok? Essa divisão sexual das funções, gente, eu posso apagar isso aqui? Beleza? Ninguém quer fazer outras perguntas, gente? É bastante conteúdo. Não sei se é melhor agora ou depois, mas hoje nós baseamos nisso daí. E eles, de onde que eles tiraram isso? Das estruturas europeias. Essa não é uma estrutura simples. Não. De onde que eles tiraram isso? Mas você sabe que Bhagavad Gita foi cantada e dançada há 13 mil anos, né? A Bíblia só tem 4 mil. Que foi cantado e dançado pela primeira vez. Escrito século 3 a.C., com 3 ou 2, acho que foi 3, com o rei Ptolomeu II, um dos generais de Alexandre, em Alexandria, que pediu para escrever a Bíblia em grego, com a presença de, não sei se são 70 ou 80 patriarcas hebreus que foram cantando, e os escravos lá só rapidinho, tudo na cera de abelha e no papiro. Então, assim, isso é que é interessante, o radical do pensamento filosófico. Nós estamos falando de um pensamento que foi biologicamente elaborado em 40 séculos, no espaço geográfico chamado grego, da Hélade, lá que a gente viu, mas que tem uma origem que remonta aos invarianos, lá das planícies da Rússia, depois da invasão da Índia, da mistura lá com os... Eu não vou lembrar o nome da civilização autóctone da Índia. São arianos e são os... Bom, não vou lembrar. Já tem muito tempo que eu estudei isso, não lembro. Mas é ali que vai ser gestado e espalhado pelas ondas sucessivas de indo-europeus que vão passar pelo norte da África, por todo o mar Mediterrâneo, o Oriente Próximo ali, a atual Turquia, e vão até a Groenlândia. É isso que vai ser a matriz... Peraí, assim. Vai ser a matriz existencial da nossa cultura. Por isso que você vai ver La Fontaine, por exemplo, podendo reunir o conto dos Grimm como contos míticos que têm reflexos tanto na Grécia quanto em Roma, na África, na Pérsia e na Índia, por exemplo.
Eu posso pensar então, por exemplo, os contratualistas, quando eles falam lá que eles viviam separados, o homem tinha, por causa da lei natural, tal, ele tinha sua terra, ele vivia sozinho, a mulher sozinha, eles se uniam para copular, tinham filhos e depois cada um voltava para o seu lugar. Daí mais tarde eles começaram a se juntar. Eu posso pensar nessa visão para gerar isso daí? Então, olha que curioso. Reflete um instante no que você acabou de falar e pensa no que aconteceu na Grécia no período do século XX ao século VIII a.C. Manter-se vivo se tornou uma realidade, porque tinha um cara que adorava morrer jovem em combate, dizendo que você é a fonte da alegria dele para quebrar o ciclo das reencarnações sucessivas. Você só queria sobreviver, ter sua família, seus filhos se lembrarem de você, até seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, você ser cultuado. Só que aquele cara queria, inclusive, queimar o corpo dele quando morresse, para que a alma dele pudesse ir para os deuses quando cumpre o areté dele. Não tem uma certa semelhança curiosa? Então, assim, a sociedade europeia e todas as que vão ser fecundadas pelas ideias principais vão estar estruturadas dessa forma. Gente, até 1942, mulher brasileira, quando ganhava herança, quem cuidava da herança dela era o marido ou o irmão mais velho ou o pai. Ela não podia tocar em nada. 1942, gente, foi ontem. A maioria de nós não estávamos vivos, mas temos parentes que estavam vivos. Mas ainda hoje tem gente com essa mentalidade. Mas por quê? Você percebe que são mais de 40 séculos de um inconsciente, vamos falar em termos psicológicos ou psicanalíticos, de um inconsciente cultural, de uma herança Bourdieu, né? De uma herança cultural que é transmitida não por DNA, mas por ideias. São eternas. Elas só se adaptam, interrompem uma forma de manifestação, daqui a pouco ela eclode de novo, como uma síntese de um processo dialético constante. Então, assim, isso é muito forte. Isso é, assim, eu chamaria extremamente radical, porque é isso que deu a vitalidade do pensamento filosófico para ele superar toda uma sequência de povos que historicamente não tinham nada a ver com essa forma discursiva e que, por exemplo, estão representadas na vitória de Leônidas nas Termópilas por conta das guerras persas. Se a Pérsia tivesse vencido a Grécia, hoje nós falaríamos uma das línguas mais antigas do mundo, que é falada hoje no Irã, que é o persa. Talvez adorássemos Zaratustra e não Jesus nem Jeová. Existe uma revista chamada Super Interessante que ela fez uma projeção do que teria acontecido se Leônidas tivesse... Bom, Leônidas perdeu, né? Leônidas foi massacrado. Mas se o massacre de Leônidas não tivesse unido a Grécia para vencer o Império Persa das chamadas guerras persas. Então eles fazem projeções no campo da matemática, da política, da linguagem, da estrutura religiosa, como seria o mundo se os persas tivessem vencido os gregos. É por isso que a gente tem essa estrutura. Isso aqui se fundamenta num processo muito interessante que vai começar no século VIII, que é o processo da geometrização da realidade. E esse processo vai começar onde? Na família. É a família, enquanto estratégia de sobrevivência, que vai organizar na divisão religiosa as estratégias organizacionais que vão se tornar as bases da justiça ou da ciência jurídica, no relacionamento entre pessoas e instituições na sociedade ocidental. Por exemplo, o homem. O homem, ele é relacionado ao deus Hermes, que é o deus ladrão, o deus comerciante,
é o símbolo do comércio até hoje. As sandálias de Hermes. Da contabilidade também, até aquelas sandalinhas assim e tal, no perifeu. A mulher, ou seja, o feminino, vai ser relacionada à deusa Hestia, que é uma divindade não grega, admitida no panteão religioso grego, que é de origem indo-europeia. A realidade é a seguinte: tudo vai ser estruturado como um círculo que tem no centro a sua base organizacional. Nós podemos dizer que a família se organiza em oikos. Oikos em grego quer dizer casa. E a base estrutural do oikos gerará o que a gente chama de oikonomia. Que é o quê? Economia doméstica. E depois virará a ciência economia. Está entendendo a amplitude do problema? Até a maneira do Estado se estruturar e produzir começou na família grega. Problema ou solução? Talvez, vai saber. O Popper diz que a gente deve voltar a estudar e ver o que dá para corrigir. Né? O que acontece? O centro do lar, todas as casas, desde a Índia até a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Groenlândia, todos os povos de origem indo-europeia organizavam no centro da casa a réstia, que é o quê? É uma lareira. Tem aqui o chão, essa caneta já era. Tem aqui o chão, a casa, eles botavam uma lareira no centro da casa. E o túmulo era Embaixo. ali. Vinha uma escadinha marota, tinha aqui um lugar, aí ficava o sujeito aqui, mortinho da silva. O que acontece? Essa lareira era obrigação religiosa, ó, minha mulherzinha aqui, ó, da mulher. Ela tinha que manter esse fogo aceso ad eterno. Inclusive, era com uma madeira especial, que eu não vou lembrar o nome agora, mas no livro do Fustel de Coulanges, ele descreve isso bem bacana. Por quê? Este fogo e esta lareira representa a união do grupo familiar do homem, não é da mulher não, o grupo familiar do homem, aquele território. E o enterramento, o sepultamento, a inumação do cadáver da sequência de ancestrais embaixo representa a presença no Hades dos deuses epictônicos. Lembra? Olha lá. Os deuses que eram responsáveis por fazer o contato entre a família viva e os deuses chamados olímpicos, que eu já apaguei aqui. Mas os que eram os deuses da terceira geração. Então seria, na linguagem do candomblé e da Umbanda, seria o equivalente ao Exu, que muita religião cristã chama de diabo, mas não seria. O Exu, ele efetivamente é um ancestral que faz o meio de bola entre os deuses supremos, no caso seria Deus na tradição cristã, e os parentes. Gente, seriam os anjos. Só que na tradição africana, quem faz a responsabilidade disso é o Exu. Por quê? Porque é o pai de família, o sacerdote dessa religião. E são seus ancestrais que vão levar para os deuses do Olimpo, através das chamas da fogueira, todas as necessidades que essa família tem. Então ele precisa vender gado. Eu estou com muito gado, não tenho mais aonde botar, eu tenho que vender, inclusive, para ter um dinheiro para investir em outro lugar. Ele, antes de fazer o negócio, ele fazia cerimônias que evocavam os seus mortos, os seus ancestrais,
e pedia a orientação dos deuses ou, como é que se diz? O augúrio dos deuses para que o negócio fosse bem feito e com proveito para a família. Quem mantinha o telefone ligado era a esposa, necessariamente a esposa. E quem era o oficiante era o pai de família. Por isso a esposa se remete a Écio, né? Porque Écio é que é... Exatamente. Ela é necessariamente o vínculo da família. Ela é necessariamente o ponto de fixação, a esposa, através do símbolo da régia, em torno do qual o marido ele tem que sair do círculo doméstico para, tal qual o Deus ladrão ou comerciante, buscar o que não existe no âmbito da sua interioridade. A mulher manda na ausência do marido, inclusive nos irmãos do marido. Poder de vida e de morte sobre tudo o que vai para todos os membros da família. Lembra que eu falei esse povo todo aqui, ó? Tudo que o marido consegue fora de casa, ele entrega na mão da esposa. E é ela que vai distribuir o que é necessário para os outros membros da família. Então, isso numa ausência física. Porque na ausência ele física. saiu para uma guerra, não numa ausência biológica, quando ele morre, porque daí vai para o subverter. Só que tem uns negócios interessantes. Vamos primeiro fixar aqui, porque senão a gente vai acabar entrando na explicação sobre os eidolons. Só para ilustrar, já que é curioso, quando não ser enterrado significa você estar na miséria do mundo dos mortos. Porque todos os seus descendentes têm a obrigação religiosa de, no mínimo uma vez por ano, abrir o túmulo, limpar o túmulo, contratar músicos, artistas, baixar a família inteira com comida de todos os tipos, bolinho, pudim, churrasco, carne, trazer equipamentos, trazer vestuário, trazer animais para você usar no mundo dos mortos. E quanto maior a prosperidade da sua família, maior serão as honras fúnebres que eles vão preservar para você. Sua memória será lembrada e sua alma, até a próxima encarnação, não será esquecida. Mas se você é um cara sem família, uma pessoa sozinha, largada no mundo, ou pior, se os seus descendentes são mortos, escravizados, desterrados, sua alma se torna uma alma penada, uma alma presa a dois mundos e totalmente carente, na miséria, sem bebida, sem comida, sem roupa, sem preces. Essa é a base da religião doméstica. Então, para que a família tenha prosperidade, esse morto faz o meio de campo entre os deuses imortais e os deuses subterrâneos. Para que o morto seja feliz e honrado, para que ele usufrua de tudo que ele trabalhou para você estar hoje aqui vivo, você tem que manter a religião doméstica. Então, sabe aquela que o povo vai no boteco e... essa é do santo. A libação é dos ancestrais. Por quê? Você é produto do trabalho deles. E eles serão um produto do seu trabalho quando eles reencarnarem. Possivelmente, dependendo da lei do cosmos, você pode nascer na sua própria família. Então, o que acontece? A mulher é um elemento fundamental. Embora, geneticamente falando, ela não seja essencial, uma vez que ele pode usufruir das concubinas e das escravas, para a geração de filhos. Porém, é ela, dentro do âmbito da religião doméstica, que tem o papel feminino de gerenciar a prosperidade. Tanto é que a mulher não tinha educação. Os homens eram educados em casa pelas suas famílias. As mulheres eram educadas na casa dos maridos após menstruarem pela primeira vez. Então, ela se casava antes da menstruação? Sim. O casamento já era arranjado, porque casamento não é casamento emocional. Casamento é acordo político, militar e econômico entre famílias. E quem faz essa escolha é o pai de família. De todo mundo, inclusive dos irmãos.
É ele que gerencia a feira dos casamentos. E casamento era necessariamente negócio. A menina era educada pelo seu marido, porque ela vai ter a guarda da despensa da casa. Ele não vai querer saber se a casa está limpa ou está suja, ele quer chegar, a casa está funcionando. Ele entrega tudo na mão dela e você que manda. Isso os indianos ainda fazem, né? 15 mil anos de sociedade que não se mudou até hoje. Está começando a mudar um pouquinho agora por causa da internet, mas eles fazem há 15 mil anos, nenhum tipo de mudança cultural foi feita. Professor, a escrava que tivesse um filho daí, né, do pai lá, do chefe, ela era tratada de forma diferenciada, se fosse um filho homem ou se fosse uma filha mulher? Olha, para começar, engravidou já tá com ponto positivo. Embora alguém vai te odiar. Se puder te dar uma rasteira, te empurrar da escada, dar uma machadada nas tuas costas, ela vai te dar. Mas, a princípio, você já virou o centro das atenções do pai de família. E o pai não era burro nem nada, já falava, ó, irmão, fica de olho. Quando nasceu, se é menina, tudo bem, é escravo. Pode ser vendida, pode ser trocada. Perceba, até os filhos, tá, gente? Não tinha esse negócio de... Lembra? Concubina, não precisava saber sangue de filho de escravo. Não precisava. Tipo, a família está num período de miséria, deu uma seca, a plantação foi pobre, eles não têm força militar para roubar de outra família ou de outra cidade. Como é que vai ficar? Era comum se processarem abortos das mulheres grávidas, era comum se fazer infanticídio, no sentido de diminuir a população a ser alimentada pelo pai de família, e era comum, se não dar, vender. Isso quando membros da família não eram escravizáveis por dívida do pai de família. Do tipo, você contraiu uma dívida com outro cidadão, com outro pai de família e não tem como pagar. Ou você mesmo se escraviza temporariamente, ou você chegava na festa de família, botava um sopão para todo mundo comer. Ó, vocês aqui do canto direito, ó, todo mundo escravo temporário por 6 meses na fazenda do fulano. E tinha que ir. E aí, enquanto escravo temporário do senhor de família da outra casa, você estava suscetível a tudo. Até aos lances do romance, homem ou mulher, vai depender do gosto do sujeito, ou ser vendido definitivamente. Eram perdas controláveis. Por isso que a vida não era tão simples assim. Não se esqueçam, né, gente? Criança é invenção da década de 60 no mundo, né? Antes de 1960, nós não tínhamos uma definição de criança. Adolescente tem 25 anos que foi criado, aproximadamente 30, na pior das hipóteses. Não existia, era adulto em miniatura. Então é interessante a gente perceber que a ideia de mulher como a rainha do lar, e sobretudo a piloto de fogão, vem daqui. Né? Ou seja, mais do que uma questão de submissão feminina ao masculino, é uma questão geométrica de proporcionalidade social e cultural, aonde a religião dos ancestrais, ou o culto dos mortos, é o motor transformador da physis no cosmos. É disso que a primeira filosofia vai estar tratando, só que o povo não diz. Então o que acontece? Toda vez, você vai ver isso muito nas tragédias gregas do século IV a.C., Sófocles e sobretudo Eurípides têm mania de trabalhar com essas questões. Por exemplo, homens que vão tomar a função do papel feminino. Saiu do seu limite, saiu do seu espaço geométrico. Eles são punidos pelos deuses. Por exemplo, a mulher do Agamenon vai ter um amante quando ele volta da guerra de Troia. Ele vai ter um amante. Eu não sei se é Egisto. A mulher e o amante combinam de matar o marido. Ela pega um vestido, que naquele tempo usava vestidão, né, aquele camisolão, vai costurar as mangas, e na hora que o marido for sair do banho, botou o vestidão, ele vai ficar perdido ali com o negócio, ela e o amante matam
o marido a machadada dentro da banheira. O grande vencedor de Troia é assassinado covardemente pela esposa e o amante na banheira. O filho deles, depois que crescem, vão honrar essa forma. Por quê? O amante da mulher do Agamenon, que é a Clytemnestra, nomezinho bacana, ele é o que eles chamam de afeminado, no sentido de que aquele homem bonito, mas que não vai para a guerra, fica em casa pegando a mulher dos outros. Ou seja, ele agiu fora do estereotipo de Hermes. Ele ganha a vida roubando a mulher dos outros, usufruindo da esposa dos outros. Então ele vai ser punido com a vingança mortal dos filhos de Agamenon. Então as tragédias, eles relacionam muito a questão do feminino e do masculino como limites cósmicos. Tipo, um homem cuidar de uma criança, porque da onde que vem tanto preconceito, né? Além do medo do estupro, porque é do homem a violência pelo estupro, porque dominar é estuprar. Lembra o negócio da questão da guerra? Tipo, você está em combate, você está cercado pelo inimigo. O estereotipo do masculino é lutar até a morte para que a sua areté permita que você tenha sido um ótimo guerreiro. Você rompe os ciclos da reencarnação. Mas não, você tem medo de morrer, não quer tomar umas furadas, não quer ser empalado por uma lança. Você dobra os joelhos, joga suas armas no chão e abraça os joelhos do seu inimigo, pedindo misericórdia. Isso é uma atitude feminina. Logo, você vai ser estuprado até você esquecer que você existe antes de ser escravizado, caso sobreviva aos estupros sucessivos. Uma mulher, sendo uma militar, como as Amazonas, elas tinham que ser destruídas por Hércules, que seria a força dos deuses, colocando as mulheres no seu quadro geométrico feminino. Por quê? Elas eram guerreiras e se reproduziam com homens que eram escravizados por elas e depois matavam os homens porque elas odiavam os homens. Segundo a visão cósmica dessa divisão geométrica, isso é antinatural. Então, toda vez que alguém, na sua posição cósmica, não cumpre a sua areté de maneira geométrica, você está em desmedida. E por estar em desmedida, todo o cosmos e a físis vão se articular para botar você de volta no eixo. E daí mata e no ciclo ele regride. Regride, porque não cumpriu bem a sua areté. E aí, segundo os pitagóricos, a gente vai estudar isso melhor. Mas assim, por que eu sei que é uma discussão contemporânea, mas então por que eu não lembro da minha vida passada para eu poder corrigir o meu erro agora? Platão te responde isso. E toda a tese pedagógica do inatismo, né, dos conhecimentos inatos, se fundamenta no livro 10 da República de Platão, aonde ele diz que, e os pitagóricos também defendem isso, né, que o esquecimento das últimas vidas é feito de acordo com a areté de cada um, ou seja, o que você construiu em você mesmo ao longo das suas vidas sucessivas, se é mais próximo do equilíbrio ou do desequilíbrio, da híbris ou da sofrosine. Quando você morre, você vai andar quase 2 ou 3 dias pelo mundo dos mortos, embaixo de um sol torrencial, segundo a descrição de Platão no Hades. Logo em seguida, você vai se encontrar com o rio do esquecimento. Dependendo do teu controle, dessa necessidade premente de matar a tua sede, tu vai beber mais ou menos água do rio do esquecimento. E ao beber muita água do rio do esquecimento, é capaz de você até esquecer de si próprio. Então você volta como um animal, como uma pedra, como um vegetal. Agora, se você só bebe o suficiente para dar aquela calada na sede, você tem o equilíbrio. Quando você nascer, se você for filósofo, a filosofia te conduzirá à lembrança do que você viu no mundo do Hades enquanto alma, enquanto espírito. E então você se lembrará dos conhecimentos que você já sabe. E ele fala isso porque ele se considera um desses. Plotino se dizia a reencarnação de Platão, por exemplo, século III depois de Cristo. 2, eu acho. 2.
Tem que ser 3 ou 4, porque Então acho é que isso. 3 porque Agostinho estuda ele, né? E Plotino. ele é meio... Plotino é o primeiro professor, né, de Agostinho. E ele diz, ó, eu sou reencarnação de Platão. E ele, de fato, desenvolveu várias teses do Platão que Platão nunca tocou dentro daquele contexto ali do helenismo, já romanizando, né? Então vocês percebam que quando a gente fala em filosofia, a gente está falando nas suas origens de toda essa carga cultural, gente. De toda essa estrutura operacional, psicológica, social, que está implícita em todas as discussões. Os primeiros pensadores que nós estudaremos, basicamente, têm uma concepção de mundo assim. Com toda essa dinâmica, onde a alma humana é um motor de transição através do processo da areté. Você progride ou regride e faz a physis acontecer de acordo com os ritmos do cosmos, conforme, palavra-chave, a necessidade. E essa necessidade vem da onde? De uma relação geométrica, aonde a família vai ser a base da materialização da estrutura política e social da nossa civilização. É por isso que você se sente injustiçado quando alguém extrapola o limite com você. Ah, mas isso não é justo. Antigamente não existia isso. Você pegava a sua lança, a sua espada, seu escudo e partia para dentro. Você era um homem da desmedida, porque o mais forte vai vencer. O que não é necessariamente a justiça. O direito, ele vai ser inaugurado com essa sociedade, com essa estrutura políade, em que o direito de família se projetará, ou projetar-se-á, na vida do cidadão. E todos os acréscimos feitos ao longo do processo terá como ponto de fundo esta cosmologia. Então perceba, marcadores cognitivos, epistemológicos, ou seja, teóricos do conhecimento, né? E cosmológicos. Sem isso, gente, filosofia antiga é incompreensível. Professor, Você finge que aprendeu. eu não consegui diferenciar muito bem o que seriam os deuses epictônios e hiptônios. Hipoctônios. É o seguinte, se você fosse uma alma que não cumpriu a sua areté, que não cumpriu o ao que você nasceu, tipo, você é ferreira. Você não pode ser uma ferreira meia boca, você tem que ser a melhor ferreira do mundo, a ponto da sua sociedade reconhecer na sua figura que você é semelhante a Hefestos, o deus ferreiro. Você é quase um deus encarnado. Se você não cumprir isso, você ficou em dívida com o cosmos, porque você nasceu para fazer isso. Você não quis. O que vai acontecer? Dentro dessa tradição religiosa, você ficará como Deus hipoctônio, ou seja, um Deus que fica abaixo da superfície da Terra, que vive no Hades, lembra do mito das raças? Não será esquecido porque você vai ser considerado um Deus que conduz os membros da família mortos ao Hades. Então, tem a sua responsabilidade social com a tua família. Se você cumpriu a sua areté, foi um excelente, seja lá o que você faz na vida, ao morrer, você se torna um Deus epictônico, que embora seja um Deus subterrâneo, teu corpo está embaixo da terra, não é isso? É um Deus subterrâneo, só que você transita entre a superfície e as necessidades da sua família encarnada, viva, com as divindades do Olimpo, justamente através eu chamo de espirifax, né? Porque isso daqui, né, as chamas seriam o meio de comunicação entre os mortos e os vivos. Gente, é na réstia que se fazia o que no futuro será chamado de batizado, com água. Eles faziam com fogo. Toda criança que nascia era apresentada ao pai de família, principalmente se era pai, se diziam que era filho dele. Ele tinha a prerrogativa de chegar na lareira,
e examinar a criança. Olhava a criança perfeitinha. Em Esparta não tinha erro. Estava tortinho, aparentava ter um problema, quebrava e jogava. Só que quem fazia isso era o Estado. Nas outras cidades, o pai de família examinava a criança, se reconhecia como filho, se chamava a cerimônia da ignação, justamente por ser exposto ao fogo do lar doméstico. Isso aqui é chamado culto do lar, tá? Os cristãos hoje fazem culto do lar com o evangelho, eles faziam com a fogueira doméstica. Examinava, aceitou, beleza. Só a partir dali, ele era passado em cima do fogo sem machucar a criança, claro, né? E aí sim, entregava na mãe e botava ele no chão sagrado do lar, da família. Então ele foi aceito no grupo como um membro e um possível descendente, um possível sacerdote futuro da família. Se achou que era um peguei da esposa com um escravo, ou com um irmão do pai de família, na hora, quebrava e jogava ali. Todas as refeições, a primeira parte da refeição ia para dentro da fogueira, porque era a parte dos ancestrais. Os japoneses fazem isso até hoje. E era sempre a melhor parte, né? Sim, sempre a melhor parte. Por quê? Você só está aqui por causa do trabalho deles. Então, eles têm que ser honrados e têm que ser lembrados através das primícias de tudo que você tiver. Mas o quê? É isso. Deixa eu ver se eu entendi. Seria assim como se fosse quase uma classificação da vivência espiritual de cada... Não tente pensar o espiritual, porque quando você pensa espiritual, você pensa o corpo separado do espírito. Essa ideia só vai ficar clara lá com Descartes no século XVI e XVII. Eles sabem que o homem só é homem porque tem uma alma junto com o corpo, e é por isso que ele é um animal. Ele não é um ser especial, um filho de Deus, a coroa da criação. Ele é um bicho como outro qualquer. E o pior, cuidado com as baratas em que você pisa, porque você pode pisar num parente seu. Trate bem a terra, não envenene a terra, não maltrate a terra, nem os rios, nem as árvores, porque podem ser almas parentas suas. Tem até piadas que foram feitas no século V sobre as teorias pitagóricas, dizendo que uma vez o Pitágoras estava passando, tinha um homem surrando um cachorro, aí ele gritou, para, pelo amor de Deus, que eu estou reconhecendo na alma desse cachorro um parente meu. Porque era o que eles pensavam, tudo tinha vida, tudo tinha almas humanas. Até hoje no Tibete, parece que para o Dalai Lama, na década de 40, construir um cinema, os monges, para fazerem a fundação, tiveram que tirar minhoca a minhoca. Nenhum bicho foi massacrado nem torturado. Por quê? Eles acreditam justamente na metempsicose. Para vocês verem a força dessa crença, dessa ideia. Então, ser subterrâneo, no sentido hipoctônico ou epictônico, era uma questão de qualidade do que você viveu. E o seu viver não era você estar de consciência tranquila. O seu viver estava em você ser reconhecido pela comunidade. Era a comunidade que dizia quem você era e a qualidade do que você fez. Se você seria ou não digno de romper os ciclos das reencarnações e entrar na ilha dos bem-aventurados. Ou seja, não precisar nascer mais, ou progredir na escala. Então é interessante isso, porque é a questão do eu, da subjetividade. O antigo, ele não se reconhece como uma fonte geradora de emoções, pensamentos e sentimentos sobre a realidade. Ele é um eu aberto. Ele é um eu que é composto pela consequência das suas atitudes, que são materializações de forças divinas. Medo, alegria, sensualidade, tristeza, ódio, felicidade, sabedoria. Nunca é você. Você só será conhecido pelo efeito do que você faz ou deixa de fazer. E o que os poetas vão cantar sobre você. Do contrário, você será, como diz Homero na Ilíada, como as folhas das árvores que entram e saem em estações, quando caem no chão, ninguém se lembrará do seu nome. É por isso que o filósofo ele vai se preocupar com a aletheia. Aletheia, no sentido, é a tradução da palavra verdade, com V maiúsculo,
e que significa, numa tradução literal, afastamento do esquecimento. Porque se você não tem uma família que vai honrar você depois que você morrer, se você não tem filhos homens que vão cultuar você após a sua morte, você vai ser uma alma anônima, uma alma... E só para você ver o quanto que isso era forte e real, como eles percebiam isso de maneira intensa, você falou logo no início da aula, como é que eles viam essa realidade. Parece muito fantástica para a gente hoje, né? Um dos principais castigos judiciais para traidores da pátria, tanto no período grego quanto no período romano, era o insepultamento. Era deixar o seu cadáver apodrecer à luz do sol. Porque você seria condenado a ser uma alma que vaga, ou uma alma penada, podendo ser vista por algumas pessoas em noites de tempestade nas estradas, sem culto, sem preces e sem futuro. Era um dos piores castigos da antiguidade grega e romana. Você ser insepulto. E do jeito que seu corpo chegasse para ser enterrado ou cremado, era o jeito que seu corpo espiritual, feito de matéria etérea, se manifestaria no mundo dos mortos. Seja hipocotônica ou epictônica. Ou seja, perdeu o braço durante o combate, você vai ficar sem braço. O corpo sumiu. Batalha da Argenusa, onde os atenienses não conseguiram resgatar os marinheiros que foram mortos no combate com os persas. Sabe o que muita mulher fazia? Até ter certeza que morreu, mandava esculpir em madeira o eidolon, tamanho natural, botava na cama ou na porta de casa. Era a presença material e corporal do seu marido e da sua alma, até terem certeza que ele não está desaparecido, mas morto. E na ausência do cadáver para ser cremado ou inumado, eles enterravam o eidolon. E há relatos até de manifestações afetivas com o eidolon também. A mulher estava ali na situação, a necessidade dela, andava pegando no eidolon. Isso existe. Da onde vem o culto das imagens que será introduzido via Império Romano no catolicismo. Porque o eidolon é um morto ausente. Até mesmo um escravo era sepultado. Sim. A partir do século... Era questão religiosa sepultar, não é? Era crime não sepultar. Porque, veja bem, as necrópolis, os cemitérios, eles não existiam até o século VI. Os mortos eram enterrados no centro da casa. Depois, por questões de higiene, começou a se enterrar no terreno próximo à casa. Até que quando as cidades se desenvolveram a tal ponto, criaram as necrópolis, no caso os cemitérios. Então o escravo, veja, ele é membro da família. Não afetivamente falando, mas ele é propriedade, ele é coisa da família. Então é responsabilidade da família dar destino ao seu cadáver. Se era, claro, um escravo que foi a ama, uma escrava, que foi a ama de leite de um monte de membros da família, tal qual acontece com a gente, obviamente devia ter relações afetivas. E nunca, jamais seriam enterrados no túmulo da família. Possivelmente teriam um túmulo para escravos e estrangeiros que são responsabilidade da família. Mas o da família é exclusividade da linhagem do casal principal da família. O resto ia tudo na cova comum. A cada 5 gerações, o mais velho, a ossada era jogada numa vala comum, porque como eles não tinham escrita, antes do século VI, eles tinham que gravar o nome das pessoas. Você vai ver na Ilíada, muitas vezes, digamos que nós iríamos lutar num combate singular. Eu falava, eu sou o José, filho do José Provete, que é neto do Ricardo Provete, que é bisneto. Eu tinha que, antes de tentar matar você, provar que eu sou digno, pelos meus ancestrais, de ser um combatente à altura de você. Porque se você me matar ou eu a você, a fama de ter matado um desses 2 heróis vai ser o seu patrimônio para a sua área etérea.
Então, se você era um peão, filho do Zé Ninguém, com nenhum histórico, que não sabia de onde que você veio, quando muito eu passava com o carro em cima de você. Agora, parar o carro, descer, pegar a lança e correr o risco de morrer na tua mão, eu não ia perder esse meu tempo. O que isso ia trazer para mim? Só esquecimento. Ia morrer como um pedaço de carne rasgado no meio do campo, comido por abutres, cães e ratos. Não, tem que valer a pena. Então é interessante que você vê que, como pano de fundo cultural de tudo que a gente vai ver em filosofia, esses processos estão arraigados profundamente na estrutura de realidade. Eles não fingiam que tinham deuses. Eles viam realmente os deuses. E eles viam quando você tinha um ataque de ira, um ataque de felicidade, de amor, porque são coisas que fazem a gente ultrapassar a nossa humanidade. Exemplo, teve uns anos atrás aí um menininho que foi pego por um crocodilo lá na Flórida. Os pais, de mão nuas, pularam dentro da água, cataram o crocodilo, era grandinho, arrastaram para fora, abriram a mandíbula do crocodilo faminto, com a criança dentro da mandíbula, né, largada assim de meio, e salvaram o filho. Os antigos diriam que os deuses se apossaram e fizeram o deus crocodilo abrir a boca. Hoje nós falaríamos que seria uma descarga de adrenalina furiosa e um destemor paterno que fizeram um animal muito maior do que os três juntos, podia ter acabado com os três, salvar a criança. Então, são os fatores cognitivos que a gente tem que levar em conta na análise dos textos antigos. Era possível ter esse pensamento que eu tenho hoje, naquela época? O que está em jogo? Essas palavras que eu uso hoje existiam naquela época? Puxa, mas como que eu vou saber isso, professor? Procurando textos o mais próximos do original possível. Eu não falo grego. Relaxa, eu também não. Mas existem já pesquisadores de longa data que fazem excelentes traduções, tanto estrangeiros quanto nacionais. Então, você pode e deve até comprar o Filósofos Pré-Socráticos do Gerd Bonheim. Gerd Bonheim foi meu professor lá na UERJ. Um ótimo cara. Ele fazia a história do pensamento ocidental em 1 hora. Ele dava uma aula de tamanha qualidade das aulas dele. Mas se você me pegar textos que tragam o texto original em grego, por exemplo, o texto original em grego, com uma tradução em português que seja razoável, ou em outra língua que você venha a ter acesso, pode ser que você esteja sendo enganado pelo que a gente chama de anacronia. O que é isso? A tendência que a gente tem de fazer uma interpretação com base na nossa estrutura cognitiva atual. Então, cuidado. É o que eu falei. Todas as interpretações são interessantes. Porém, se você não tiver atenção à anacronia, você pode fazer uma excelente apropriação de um texto, mas que não tem nada a ver com o que o autor poderia até pensar ou imaginar naquela época. E o que o Popper chama a nossa atenção, ao convidar a gente a voltar aos pensadores pré-socráticos para resolver os principais problemas de filosofia e física contemporâneos, principalmente da física quântica, é pegar essa visão de mundo e tentar ver o que ela pode dizer para a gente e contribuir para a gente hoje. Por quê? Um dos males da filosofia e da ciência, tirando o homem da sua posição cósmica de análise da realidade, é colocar o homem como a coroa da criação. Como um ser muito especial, filho de Deus, para o que tudo foi feito e que tudo pode ser usado e usufruído a seu bel prazer, sem nenhum tipo de responsabilidade ecológica com esse processo. Somos quase máquinas que sentem e pensam. Essa visão destruiu a possibilidade de gerarmos conhecimentos cosmológicos, ou seja, totalizantes, amplos, que deem noção do conjunto geral. Por quê? A Ruth é pedagoga, você vai virar físico, você é químico, eu sou mecânico, ele é eletricista. O conhecimento ficou tão compartimentalizado
que hoje em dia somos excelentes especialistas em áreas do conhecimento. Esses caras que a gente vai estudar, se você contar nos dedos, deve dar uns 10 tipos de funções diferentes só para o Tales. Uma visão geral do cosmos, uma visão geral do conhecimento, uma visão que não se prenda apenas a compartimentos. É isso que Popper chama a atenção da gente quando convida a gente a tentar voltar aos pré-socráticos e tentar encarar os nossos problemas contemporâneos com uma tentativa de leitura diferenciada. Uma tentativa de uma visão cosmológica do conhecimento, onde, por exemplo, médicos possam falar de filosofia, filósofos possam falar de assuntos médicos, astrônomos possam falar de assuntos culinários, assim como a dona de casa possa tratar de quasares cósmicos. Por que temos que ser máquinas e compartimentalizadas? Fruto do mecanicismo do século XVI e XVII, fruto da descoberta do eu, fruto do individualismo, nós perdemos a capacidade de fazer leituras próprias e interessantes sobre o pensamento grego antigo. E no futuro vai ser pior, porque isso é recente, né? Bom, se você considerar que Popper morreu em 94 ou 96, estou na dúvida agora, acho que foi 96, e que no Brasil até 2011, quando eu fiz o último levantamento, só tem 11 trabalhos de 97 a 2011 feitos entre mestrado e doutorado, a única esperança que eu tive é que no semestre passado eu fui ter uma aula lá com o professor Remy Schorn, na UniOeste, e ele disse que agora as obras de Popper estão assim, a peso de ouro. Até as importadas você tem dificuldade de encontrar. Parece que está tendo um boom, uma descoberta do Popper no Brasil. Diz o Popper, já nessa última obra que eu traduzi de 2004, obra póstuma, são artigos que ele fazia nos horários de lazer, já dizia ele que na Europa, de 56, já tinha essas dificuldades. Então, a tendência é só aumentar. A menos que façamos alguma coisa e criemos maneiras diferentes, todos nós aqui e outras pessoas que virão ter contato com vocês, e, caso gostem, a gente possa desenvolver formas diferenciadas. Por quê? Irving Schrödinger, um dos grandes químicos e físicos da idade contemporânea, tal qual Popper, aponta os pré-socráticos como os elementos teóricos capazes de resolver os problemas da física quântica, que, de acordo com a física clássica newtoniana, são impossíveis. Tipo, a matéria deixou de ser matéria. Você pode estar simultaneamente em 75 lugares de um plano. E não são 75 pontos, não são 75 vocês, são 75 manifestações de uma única coisa, simultâneas. Se você cortar uma, todas elas deixam de existir. Você pode ir para frente ou para trás do tempo. Coisas assim que a física tradicional não responde. A física pré-socrática, segundo Schrödinger e Popper, são as únicas teorias capazes de abrir caminhos de explicação lógicas e racionais para os fenômenos que fazem todos os nossos aparelhos eletroeletrônicos operarem hoje. É por isso que a gente está propondo esse curso. Para a gente conhecer os pré-socráticos, tentar construir uma visão o menos anacrônica possível e tentar pensar como seria possível pensar a nossa realidade aqui com outras perspectivas. Até porque a lógica é deles, não nossa. Né? Hoje ninguém mais produz lógica. Esse é um problema. É um problema. Por quê? Como ficou compartimentalizada a ciência baconiana, aristotélica, a gente só vê pedaços da natureza. A gente só estuda pedaços da realidade. É o físico, é o químico, é o matemático, é o historiador, o geógrafo. E esses caras que criaram esses campos de saberes, que a razão vai instituir como futuramente ciência, eles tinham a visão global.
eles tinham a visão cosmológica desse processo existencial. Então, abrir um canal para desviar um rio não era só um ato de engenharia, era um ato religioso, onde você rasgava a Gaia para o Deus tal, lá do rio, sei lá, qualquer, fazer um caminho diferenciado. Então era um ato religioso. Hoje em dia, nem amor a gente faz de maneira religiosa, no sentido cósmico de integração de almas. Muitas vezes faz por lazer ou por problema médico. O Popper, ele é físico e filósofo de que época? Não, no caso ele é matemático, carpinteiro. O perfil profissional dele é esse. Ele era entalhador de carpintaria, depois virou professor de matemática e aí filósofo, estudando química e física de todo o século XX. Ele conversou com Einstein, com Born, ele teve entrevistas com os principais físicos e químicos do mundo contemporâneo. Schrödinger. Então, assim, as obras dele são consideradas hoje o inconsciente de muitos cientistas. Os cientistas não sabem que são popperianos. Quando eles começam a estudar as obras de Popper, eles verificam que existe uma profundidade que já ultrapassou as escolas e, sem eles quererem, eles já fazem muito do que o Popper ensina. Só que de maneira inconsciente. Escreve no quadro. Aí ele era filantropo, tá? Ele se dedicava a crianças, como é que é o nome? Crianças órfãs, desde a Segunda Guerra Mundial. Ele e a família dele. Então, assim, nosso curso vai estar pautado por essa sugestão de se aproximar dos pré-socráticos e tentar fazer uma leitura dos pré-socráticos o menos anacrônica possível. Com base nisso, estaremos usando a metodologia da história psicológica, das ideias e das mentalidades, fazendo a leitura não só de textos, mas também a contextualização histórico-cultural e social que fizeram esses pensadores aderirem a essas propostas. É claro que quem já é técnico aqui, no sentido de ser filósofo, ou aspirante à filosofia, sabe que muitos desses pensadores sobraram frases ou palavras. Porém, se vocês investigarem a nossa ementa, vocês verificarão que existe uma farta discussão em vários idiomas, principalmente alemão, italiano, inglês e francês, que dão peso e substância a uma discussão que proporcione a reconstrução dessa imagem cosmológica da natureza e de nós próprios. Porque toda vez que a gente se vê fora da natureza, todos os nossos problemas sociais são construídos como tal. Basta refletir um pouco no que nós vimos sobre a estrutura do cosmos e da física, que as minhas palavras terão um sentido diferente do que vocês imaginam agora. Bom, acho que passou, né? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar? Nós nos encontramos quando? Quando é o nosso próximo encontro? Quando? 8 de novembro. 17, se não me engano. Eu acho que peraí. Não é dia 1º, não? Ah, não, perdão, é dia 8. Dia 8. Gente, eu vou mandar para vocês um texto em PDF sobre Tales, Anaximandro e Anaximenes. Seria interessante que vocês dessem uma lida e, sobretudo, anotassem, seja no próprio texto ou no verso, de acordo com o que vocês consigam imprimir. Eu sugiro que imprimam, tá? Nós vamos, então, começar a fazer uma análise contextual de quem é a cidade de Mileto, o que é a cidade de Mileto no século 7, 6 a.C., quem é Tales e quais são os impactos dele sobre essa construção que a gente vai chamar de filosofia. Ok? No mais, obrigado aí pela atenção. Qualquer coisa durante a semana, querendo trocar uma ideia, pode entrar no e-mail e conversar. Obrigado. As obras de Popper aqui com o livro, professor? Você tem pelo menos umas 5 em português. Em português. A mais recente é essa que eu falei, a
que é? O Mundo de Parmênides foi traduzido agora pela Unesp. Eu estava traduzindo, mas eles traduziram mais rápido que eu, publicaram. Já está à venda, mas diz que é assim, ó, tem que fazer encomenda, porque o bagulho está doido. O povo está tudo atrás das obras dele. E a maioria tem em inglês. Ele é austríaco, mas se naturalizou britânico. Então, tem muitas obras dele na internet, no Google Books, predominantemente em inglês. Gente, obrigado pelo lanchinho. Tava quentinho. Sim. Não, olha, não é bem um curso, na verdade eu disse... Ruth, só um minutinho. Eu queria te pedir desculpas. Eu mandei um e-mail para você, mas eu acho que você não viu, né? Quando eu cheguei aqui já... Desculpa. Então, a atividade de segunda-feira é um grupo de estudos, que a gente está estudando a obra do Popper, A Lógica das Ciências Sociais. É 1h30, mais ou menos, de leitura e análise crítica, que é para a gente conhecer. É uma atividade que a gente usa como preparatória para os pesquisadores do grupo de pesquisas se aderirem ao pensamento de Popper, conhecer um pouco. É aberta ao público, ela querendo vir vai ser uma honra. De vez em quando dá um azar de ter uma reunião, mas eu tento avisar com o máximo de antecedência caso não dê para se encontrar. Mas é sempre de 1h30 às 15h20. A gente fornece o material, tudo gratuito, não tem problema nenhum. E é um bate-papo, é bem informal, bem diferente do que a gente está fazendo aqui. Mas, enfim, e